Agora nessa aula a gente vai ver sobre a KeyLabel e o KeyLineEdit, que é a entrada de dados do usuário. Então vou fechar aqui, vou fazer uma cópia dessa aula, porque a gente vai poder utilizar. Então vamos colocar aqui aula 03, aula 03 do Qt. Então vamos colocar nossa aula 03 e aqui a gente vai importar outros elementos, tá? Então agora a gente vai utilizar aqui o KeyLabel, que é o label, e o KeyLineEdit. Também vamos importar o KeyVBoxLayout, tá? Que é o layout para deixar a tela responsiva, tá? Então agora já não é mais meu primeiro programa, porque a gente já fez um programa. Então, meu aplicativo. Beleza, estamos aqui, a gente colocou o nome do nosso aplicativo, tem o botão aqui que é o check de true, a gente vai deixar esses argumentos. Agora a gente vai criar um KeyLabel, então a gente vai colocar self.lbl, que é de label, vai ser igual ao nosso KeyLabel, né? Coloquei o KeyLabel. Também vamos colocar aqui self.txt, que vai ser o nosso igual KeyLineEdit, que a gente importou lá, que vai receber a entrada do usuário. Colocamos dois aqui e agora a gente vai precisar colocar ele na tela. Como que a gente faz para colocar na tela? Primeiro a gente vai definir o nosso layout. Então o layout vai ser igual ao nosso KeyVBoxLayout, que eu coloquei lá. Que é o layout para ele ficar organizado dentro desse layout específico. Assim a gente tem o site de uma forma responsiva, tá? Então o layout, a gente vai adicionar algumas widgets. Então adicionar o widget no nosso layout. E a gente vai colocar aqui self.input ou self.txt no nosso layout. E aí também vamos colocar o nosso label, tá? Layout.addWidget. E vamos colocar o nosso self.lbl, que é a label que a gente criou. O nome foi o nome que eu dei aqui na minha label, tá? Então colocamos nosso layout. Agora a gente vai precisar criar um container. Qual que é o container? Para colocar esse layout, que ele vai ser o nosso KeyWidget. Por algum motivo eu apaguei o KeyWidget aqui. Vou colocar entre parênteses para quebrar a importação, ficar mais organizado para você visualizar. KeyWidget. Eu apaguei, fechar aqui, que assim a gente deixa organizado, tá? Então o nosso KeyWidget vai ser o nosso container nesse caso. O nosso container, que é o container, e a gente vai adicionar o nosso layout. Como que a gente adiciona? Lembra lá a palavra reservada? Set. A gente vai setar o layout. Set layout. E aí o layout, eu vou passar o layout que a gente acabou de criar, tá? Para quem está iniciando pode parecer um pouco confuso, mas não é. Olha só. Eu criei as minhas widgets, que é o botão, essas coisas aqui. E agora nesse layout eu estou colocando esses dados aqui, tá? Coloquei isso e criei um container com uma widget. E a partir desse container eu estou adicionando, setando o meu layout. Veja que eu também tenho um botão. Então vamos adicionar esse botão também ao layout. Vou colocar esse botão aqui. Button. .add button, senão ele vai ficar fora. Add layout. Eu vou colocar aqui o self.button. Colocar tudo no layout, tá? E agora eu vou tirar isso daqui, né? O nosso central widget agora ele não vai ser mais o nosso layout nem o botão. Ele vai ser o quê? O nosso container. Então, container. Vai adicionar que vai estar tudo junto. Então, eu peguei todas as minhas widgets, adicionei dentro desse container que é um widget. No PySide 6, no Qt, a gente utiliza containers como frames. Né? A gente coloca aqui widget. Então, widget ou frame é o que a gente mais utiliza lá, que são caixas que a gente vai colocar elementos para deixar de uma forma organizada. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Agora, quando eu executar o meu aplicativo, veja só. Se ele não correr nenhum erro, ele vai... Deixa eu executar aqui. E ele me apresentou um erro aqui. Deixa eu ver qual foi a linha que tem um erro. Essa linha, aula 3, tá aqui, ó. É Add Widget. Não layout, que ele não suporta layout adicionar outro layout aqui, né? Add Widget. Perfeito. Agora deve funcionar, né? Então vamos lá. Ele abriu uma janela aqui para mim, como eu tirei o tamanho. Ele colocou um Line Edit, né? Olha só, Line Edit. E o botão que eu coloquei aqui, ó.
botão pressionado, e ele desabilitou meu botão porque eu coloquei para desabilitar. Então aqui é a entrada do usuário, o texto que a gente está colocando. Mas veja só, eu não fiz nenhuma ação aqui para que o meu line edit seja preenchido. Então vamos fazer uma ação aqui simples para que quando eu executar o meu botão, o meu line edit seja preenchido. Então vamos comentar isso daqui. Agora a gente vai colocar aqui, ó, self.label, né, que é o nosso LBL que eu coloquei. .setText, a gente vai colocar o text, vai ser igual self.txt text. A gente vai colocar o texto que passar no txt. Quando eu executar o meu botão, ele vai pegar a minha label, que eu coloquei aqui, o label, e vai adicionar o texto que tiver no nosso line edit. Vamos testar? Vamos ver se vai funcionar? Então, Nicolas, executar, ele vai colocar o nome aqui. O que eu colocar aqui, ele vai colocar, porque ele está executando agora a minha ação. Veja só, ele vai colocar no meu line edit, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha só. PySide 6. Ele vai, quando eu executar esse botão, ele vai executar. Veja que ele está marcando checkball, porque está a função checkball também marcada lá. Então já criamos a nossa janelinha e já criamos uma ação com um botão. Veja só que você já consegue fazer um pequeno programa utilizando isso daqui já. Já consegue fazer um pequeno programa. E aí a partir da próxima aula, eu já vou colocar um exercício para você fazer, para você poder praticar. Tá? Então isso aqui já... muita coisa você já consegue fazer com esse simples programa. Você utilizando a lógica do Python, você já consegue fazer com essa telinha. Então você já tem uma classe com uma função que já executa aqui, né? Então, colocamos aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer outros widgets do Python, que você aprendeu o line edit, o label, tá? Claro que se a gente dá para colocar outros argumentos aqui, como, por exemplo, se o meu texto executar, eu posso escrever aqui, ó, uma coisa bem legal que não for pressionar o botão, que eu vou mostrar ainda para você nessa aula, né? A gente vai utilizar o nosso line edit aqui, ó, self.txt que eu coloquei, .current, não é current, é .text, text, changed, quer dizer que quando o meu texto mudar, ele vai executar determinada ação. Qual que é a ação? Vamos colocar mais um método aqui, ó, antes da gente encerrar essa aula. Preencher texto. E a gente vai colocar o self. E aí agora a gente vai colocar a ação para preencher o texto aqui. Ou melhor, eu vou colocar um PS aqui. Eu vou pedir para ele preencher direto nessa ação. Olha, quando o meu texto for trocado, o que eu quero que ele faça? Ele vai preencher o texto na minha label, ó. Que é, eu coloquei LBL, né? LBL.setText. À medida que eu for digitando aqui, ele automaticamente já vai preencher na minha label. Então eu posso executar através de um botão, ou eu posso executar chamando uma função, ou eu posso executar direto na minha label, né? Vamos testar? Olha só. Espera aí. Text change. Faltou um argumentinho aqui, ó, que é o connect, que ele precisa conectar em algum lugar, né? Então faltou isso aqui, connect. Vou executar. Agora sim, olha só, o nome que eu preenchi aqui, ele vai preenchendo lá embaixo também. Então eu consigo executar várias ações através de um botão ou de um line edit. É claro que o botão ele tem mais opções, tá? Então aqui a única opção que a gente tem de conexão, que é um sinal, é chamado de sinal no Qt, que é para conectar uma determinada ação ou uma função. Então o line edit ele tem a função de quando ele trocar, quando ele for editado, quando ele mudar, ele conectar uma função. Que nesse daqui, o texto está sendo alterado, ele já vai automaticamente preenchendo na minha label quando eu vou escrevendo aqui, né? Poderia executar através do botão também. O botão também iria funcionar que o botão foi pressionado ou, né, apenas digitando o texto. Então a gente encerra essa aula por aqui. Na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.